Bom, nós vamos abordar aqui um tema bastante clássico e básico, né, na estatística, que, como falou muito bem a professora Benevides, é um recurso fundamental para a realização da pesquisa quantitativa, né, que é o tema principal desse nosso evento aqui. Então, a Mariana já colocou aí a nossa folha de rosto, né? A nossa tela de abertura, e eu gostaria de dizer para vocês, antes desse começo, que esse recurso, né, da estatística, assim como a maioria dos conhecimentos, né, em todas as áreas do conhecimento, é um conhecimento que ele se dá de forma cumulativa, né? Então, evidente que num evento como esse, onde a gente tem um tempo limitado, né, é praticamente impossível nós começarmos assim os conceitos, né, que constituem a estatística desde o início, né, desde os primeiros conceitos básicos, né. Nós já estamos entrando aqui numa técnica básica mas evidentemente ela já reúne uma série de outros conceitos anteriores, né, para a sua completa compreensão, digamos assim. Não haverá tempo para que se possa abordar tudo isso, né? Mas nós vamos tentar de uma forma simples da compreensão, né, para que vocês possam desenvolver, né, no mínimo, uma boa noção do que consiste cada técnica dessas, né? E já assim, na perspectiva dessa estratégia, nós vamos a Mariana vai começar a apresentação e nós vamos dar assim uma recuada, né, nesse nosso conteúdo e vamos rapidamente apresentar a correlação, porque ela é fundamental, não é? Fundamental para a compreensão da regressão, que é o nosso tema aqui, análise de regressão simples e múltipla, né? Mas rapidamente vamos dar uma revisadinha na correlação, não é? Mariana, então eu peço que, por favor, não é, tu passe o slide, por favor. Bom, nós vamos utilizar para essa nossa apresentação aqui um trabalho que nós fizemos há algum tempo, está publicado aí na revista Psico, a revista lá da Universidade de São Francisco, né? É um trabalho que reúne estas variáveis aqui, né? Papéis sexuais. Esses papéis sexuais eles estão sendo vistos aqui através da teoria de Sandra Bem, que é uma estudiosa de gênero norte-americano, falecido agora recentemente, alguns anos atrás, né? E é uma pessoa fantástica nessa área do gênero, né? Extremamente premiada e tal, uma das maiores autoridades aí da psicologia nesse estudo de gênero na psicologia norte-americana, né? Pouco conhecida no Brasil, diga-se de passagem, né? E também vamos abordar a variável do amor, né? Na teoria, baseada na teoria do Robert Sternberg, outro norte-americano, né? E, bom, relacionamentos amorosos, né? O tema é relacionamentos amorosos, e aqui estão incluídos, não é? Indivíduos casados, ou melhor, não é? Que coabitam, não necessariamente casados oficialmente, não é? No papel, como a gente diz, mas que coabitam com os seus parceiros. E aqui, então, esses indivíduos eles eram de diversas orientações sexuais, né? Os papéis sexuais ali, basicamente, eles compreendem uma medida de masculinidade e uma medida de feminilidade. E o amor é visto em três componentes: a paixão, a intimidade e o compromisso. E a satisfação conjugal é um construto só, né? É um pequeno instrumento que mede um sentimento geral de satisfação no relacionamento. Então, essas as variáveis que vão estar aí
nestes dados que nós vamos usar. Nós vamos usar os dados desta pesquisa para fazer essa apresentação aqui, tanto da correlação quanto da regressão simples e múltipla. Bom, dito isso, eu vou passar, então, a palavra para a Mariana, para ela se apresentar e dar, então, o start aí no nosso tema. Tá bom, Mariana? Por favor. Bom dia a todos. Como o professor José Hernandes já havia mencionado, meu nome é Mariana Randaldi, eu sou doutoranda da UERJ, do programa de pós-graduação em Psicologia Social, sou orientanda do professor José Hernandes, e hoje vou falar um pouco aqui para vocês sobre a correlação, sobre a regressão linear simples. Antes de começar, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de vir apresentar e dividir um pouco do que a gente faz no laboratório com vocês. Bom, e como o professor José Augusto bem disse, esse conhecimento da estatística, ele é um conhecimento que é cumulativo. E aí, quando a gente começou a pensar sobre a apresentação da análise de regressão linear, nós pensamos que seria muito importante que a gente voltasse um pouco na relação linear, para falar um pouco sobre a correlação, para que depois a gente avançasse para a regressão linear simples e múltipla. Então, bom, vou começar, então, falando para vocês sobre relação linear, sobre correlações bivariadas. Qual que é o propósito da gente fazer uma correlação, né? O propósito de se fazer uma análise de correlação bivariada é descobrir se existe um relacionamento entre duas variáveis. Ou seja, descobrir se duas variáveis são correlacionadas, se elas variam juntas, se quando uma varia, a outra varia junto com ela, né? Como que a gente vai descobrir se duas variáveis são correlacionadas? Bom, através do coeficiente de correlação linear de Pearson, que é representado aí por esse R minúsculo. Esse coeficiente, ele vai exprimir o grau de correlação entre duas variáveis. Lembrando que quando a gente está falando em uma correlação bivariada, a gente está falando sempre de duas variáveis, né? Daí o nome bivariada, porque são sempre duas variáveis somente. Esse coeficiente, ele passa por valores situados entre -1 e 1, passando ali pelo zero. O que significa quando a gente diz que tem um coeficiente de correlação de Pearson -1? Bom, a gente tem aí uma correlação que é forte, mas ela é negativa. Ou seja, quando o valor de uma variável cresce, o valor da outra variável decresce. A gente tem esse valor de -1 e ele vai até o +1, né? Onde a gente tem também uma relação entre essas duas variáveis forte, mas quando o valor de uma cresce, o da outra também cresce. Ou seja, elas também variam juntas, assim como na correlação forte e negativa. Esse valor do coeficiente de correlação de Pearson, ele passa ali por zero. Então, a gente pode ter um coeficiente de correlação linear de Pearson muito próximo de zero. O que isso significa, né? Vai significar que existe pouca relação entre essas duas variáveis. Por que eu falei perto de zero e não zero, né? Esses valores absolutos, tanto zero quanto -1 e o +1, eles são impossíveis, né? A menos que a gente compare o valor de uma variável com ela mesma. Mas isso não faria muito sentido, né? Imaginem aí nesse exemplo que o professor Hernandes trouxe do artigo,
não faria o menor sentido a gente correlacionar a paixão com a própria paixão. Nas nossas pesquisas, a gente quer saber da relação da paixão com alguma outra variável. Nesse caso aqui, a gente vai correlacionar a paixão com a satisfação conjugal, por exemplo, né? Como lá no artigo. Então, também através do coeficiente de correlação de Pearson, a gente pode calcular o tamanho do efeito que uma variável tem sobre a outra, ou seja, a magnitude da relação entre essas duas variáveis. Para isso, a gente precisaria elevar o R de Pearson ao quadrado, e aí a gente saberia o quanto de variância explicada nessa relação a partir de uma leitura como percentual. Então, vamos supor que a gente tem um R de Pearson em 0,70. É uma correlação bem forte, né? Ele está ali muito próximo desse valor de 1, desse valor absoluto aqui do 1. Se a gente elevasse esse R de Pearson de 0,70 ao quadrado, a gente poderia ter 49% da variância explicada. E isso é bastante variância explicada, né? Principalmente quando a gente está aqui tratando de variáveis da psicologia. Então, vou mostrar para vocês como que a gente faria o cálculo desse coeficiente de correlação linear de Pearson no SPSS. Bom, então aqui a gente tem o layout do SPSS. Se nós fôssemos fazer essa correlação de Pearson lá no SPSS, a gente iria lá no menu Analisar, Correlacionar, uma correlação bivariada. Fazendo isso, apareceria essa caixa de diálogo, né? E aqui tem essas duas variáveis, a gente selecionaria essas duas variáveis que nós iremos correlacionar. Nesse caso aqui, a paixão e a satisfação. Dando OK, o SPSS mostraria para a gente esse output, né? Uma saída aqui como essa. Se vocês observarem, essa saída ela é espelhada, né? Então, a gente até colocou aqui em cinza, né? Como se a gente estivesse descartando esse resultado aqui de baixo, porque ele se repete. Tudo que está aqui em cima está também aqui embaixo, né? Toda matriz de correlação é assim. Então, bom, aqui primeiro a gente tem a correlação da paixão com ela mesma. Era aquilo que eu estava falando que daria uma associação perfeita, mas não faria muito sentido, né? E também a gente tem o resultado da correlação da paixão com a satisfação, que é esse resultado aqui de 0,57. Se nós colocássemos esse 0,57 ao quadrado, a gente teria aí mais ou menos 30% de variância explicada, o que já indicaria uma boa relação, né? Moderada, mas uma relação muito boa que a gente poderia considerar aí nos nossos estudos. E aqui também a gente tem o valor de N, que é o valor dessa amostra. Esse N ele vai indicar o número de pessoas que participaram dessa pesquisa, o número de respostas que obtivemos. Bom, o SPSS ele também vai nos fornecer esse gráfico, né? Acabei de dizer para vocês que nós tivemos um N de 331 pessoas. Então, aqui, nesse gráfico, a gente vai ter a representação das respostas dessas 331 pessoas. Então, se nós temos 331 participantes, teremos aqui 331 pontinhos. Esses pontinhos, eles indicam os pares ordenados, ou seja, a resposta daquele sujeito na paixão e na satisfação. Então, esse gráfico, o gráfico de dispersão, como a gente vai chamar, ele vai representar os pares dos scores, das respostas e das pessoas. A gente pode ver aqui que não é uma correlação perfeita, se a gente traçasse aqui uma linha, né? Nem todos os pontos estariam
em cima dessa linha, mas a gente tem como identificar uma relação positiva aqui, né? Muitos desses pontos, eles são mais escuros, inclusive porque esses scores, eles estão se sobrepondo. Então, a gente tem como identificar nessa correlação uma correlação positiva moderada. Bom, e aí, compreendendo esse conceito de correlação, a gente pode avançar para análise de regressão linear. A gente tem, então, uma explicação histórica, né? O termo regressão, ele surgiu lá em 1885, com Francis Galton. Ao estudar as estaturas dos pais e dos filhos, o Galton observou que filhos de pais com altura baixa em relação à média, eles tendem a ser mais altos que os seus pais. E filhos de pais com estatura alta em relação à média tendem a ser mais baixos que os seus pais, ou seja, as alturas dos seres humanos em geral, elas tendem a regredir à média. E daí surge, então, o conceito de regressão, né? Afinal, o que significa essa regressão e para que vai servir essa técnica? Bom, a análise de regressão linear simples ela é uma técnica que permite estimar o comportamento médio de uma variável, que a gente pode chamar de resposta, critério ou independente, em relação a uma variável que a gente pode chamar de explicativa ou independente. O que significa isso? Ela permite que a gente faça uma estimação do comportamento de uma variável em relação a outra variável. Ou seja, lá na correlação, que eu expliquei agora há pouco para vocês, a gente só tem como relacionar, saber se aquelas variáveis elas estão correlacionando juntas. Aqui na análise de regressão linear simples, ela é uma técnica que permite que a gente preveja uma variável a partir do resultado da outra variável. Então, a análise de regressão linear simples, ela é bem parecida com a análise de correlação bivariada, que é representada lá por aquele Rzinho minúsculo de Pearson. Porém, a análise de correlação, ela permite que a gente conheça somente a magnitude da relação entre essas duas variáveis. Então, lá na correlação, a gente só correlaciona. Quando a gente tem uma equação, que é o resultado da análise de regressão linear simples, nós podemos prever o comportamento de uma variável a partir do valor da outra variável. Ou seja, a gente pode prever o que pode acontecer. Nesse caso do artigo que o Hernandes mostrou para vocês, a gente poderia, ao saber da medida de paixão de alguém, estimar, prever qual seria o valor da satisfação daquela pessoa também. Então, a análise de regressão linear simples, ela vai responder às seguintes perguntas. Primeira, quanto que a variável y vai mudar se a variável x mudar? Ou melhor, se x mudar em um certo valor, a gente pode ter uma estimativa de qual será o valor do y? Ou seja, a gente tem aí a possibilidade de fazer uma previsão do valor do y a partir do valor de x. Agora, vocês imaginem aí o quanto que essa estimativa ela é importante quando a gente está falando em avaliação psicológica, por exemplo, né? A partir do valor de uma variável, a gente poderia prever, fazer uma estimativa do valor de outra variável, porque a gente consegue descobrir a probabilidade daquele comportamento entre as variáveis acontecer. Como eu já tinha dito aí para vocês, o resultado da regressão é a equação de regressão linear, ou a equação da reta. Ela é uma equação
que ela vai ser usada justamente para prever exatamente quanto que o y mudará como resultado da mudança em x. Então, essa regressão, ela é uma equação de primeiro grau, né, como aquelas que a gente aprendeu lá no colégio, né, e ela vai resultar nessa equação aqui. Y é igual a bx mais a. Essa é a nossa fórmula da equação de regressão linear. Então, aqui, tomamos o exemplo de um relacionamento positivo perfeito, em que a gente faz previsões a partir da linha. Então, a gente observa aqui que a cada variação, nosso x está aqui embaixo, né? Nossa variável x, e a nossa variável y está aqui. Então, a partir da variação de x em 1, há uma variação de y em 10. Ou seja, aqui a gente tem uma variação que é bastante regular, né? Então, aqui, se a gente tem o valor de x em 2, a gente tem o valor de y em 20. Se a gente tem o valor de x em 3, a gente tem o valor de y aqui em 30. Se a gente tem um x, o valor de 4, a gente tem um y, o valor 40. Então, aqui, sabendo o valor de x, a gente sabe o valor de y. Aqui, por exemplo, se nós quiséssemos descobrir o valor de y quando eu tenho x com o valor 6, a gente saberia que esse y está aqui em 60, certo? Então, como é uma correlação perfeita, essa linha passa por cada um dos pontos de dados, por cada um daqueles pares ordenados. Nesse caso, a linha de melhor aderência, ela se encaixa perfeitamente aos dados. A gente tem uma variação aqui que é bem regular, né? Então, essa linha de melhor aderência está passando ali perfeitamente pelos dados. Nós temos aqui a nossa equação, y é igual a bx mais a, sendo y o valor da variável a ser prevista e x o valor da variável x. O nosso b, ali no caso, é a quantia que o y muda quando o x muda para 1. Ou seja, ele consiste na inclinação dessa linha. Nesse caso, como são mudanças bem regulares, né, a gente tem uma inclinação ali da linha perfeita, né? Então, olhem só aqui, né? Essa inclinação, ela vai mostrar justamente, o B vai mostrar justamente essa inclinação dessa linha. Bom, e o nosso A aí é a constante na equação, né? Que quer dizer o lugar onde a linha intercepta o eixo Y, né? Então, aqui a gente tem também o nosso A começa ali em 0, né? E aí a gente tem esse valor dessa constante. E, por fim, temos aí a nossa fórmula, né? O Y já aí como um Y previsto, quando a gente coloca esse Y com o chapeuzinho, a gente já quer dizer que ele é o Y previsto, que significa que a gente está prevendo o valor de X a partir do valor de Y. Bom, então, a variável que está sendo prevista, que é aquela variável lá, y, ela também pode ser chamada de variável resposta, variável critério ou variável dependente. São sinônimos. Essa mudança, né, dessa nomenclatura, ela vai variar muito de acordo com o manuscrito. Então, por isso é muito importante a gente saber quais são os sinônimos para que a gente consiga compreender em qualquer manuscrito aquilo que os autores estão querendo nos indicar, né, nos apresentar. A variável que prevê a variável dependente é a variável previsora, explicativa ou independente, que nós também podemos chamar de variável X. Apesar desses termos, principalmente ali o termo variável independente, variável dependente,
Eu sei que esses termos fazem lembrar muitos estudos experimentais, né? Mas os estudos que usam a regressão linear, eles são delineamentos correlacionais, ou seja, não são delineamentos experimentais. Então, por isso, a gente não pode estimar relações de causa e efeito. Lembrando que aqui na análise de regressão linear simples, nós estamos querendo somente prever o valor de uma variável a partir do valor da outra variável. Bom, então aqui, novamente, nós temos o exemplo de como nós poderíamos fazer a regressão linear simples no SPSS. Então, nós viríamos aqui no menu Analisar, Regressão linear. Colocaríamos quais são as nossas variáveis, aqui a nossa variável dependente, que é a satisfação, e a nossa variável independente, que é a paixão. No método, existem vários métodos aqui, né, como opção. Mas, se a gente está fazendo uma regressão linear simples, nós só temos duas variáveis e nós só podemos marcar o método Enter. Logo em seguida da minha apresentação, o professor Hernandes vai trazer a análise de regressão linear múltipla e aí ele vai explicar para vocês como que a gente poderia utilizar esses outros métodos que estão aqui. No caso da regressão linear simples, nós só podemos usar o método, só podemos marcar o método Enter. Bom, então aqui a gente tem a sumarização do modelo. Nós só temos um modelo aqui nesse caso, né, uma regressão linear simples entre duas variáveis, entre a paixão e a satisfação. Então, o SPSS vai nos dar primeiro aí o Rzinho, né, o R de Pearson. A correlação entre X e o R de Pearson, nesse caso, é 0,58, arredondando aí o 0,57, que indica, como a gente já viu esses dados lá na correlação, uma correlação moderada. Esse dado, ele vai nos mostrar o quão próximos os pontos se agrupam em torno da linha de melhor aderência. Temos também aqui o Rzão ao quadrado, né, de 0,33. Esse Rzão ao quadrado, ele vai nos indicar o tamanho do efeito, ou seja, a medida da variância explicada. Como eu havia falado para vocês, quando a gente lê esse R ao quadrado, a gente faz uma leitura de percentual. Então, nessa leitura aqui, a gente poderia dizer que aproximadamente 33% da satisfação conjugal pode ser explicado pela variação da paixão. E temos também aí o R ao quadrado ajustado, que ele vai fornecer uma estimativa um pouco mais realista da população. E temos também o erro padrão da estimativa. Sempre existe nas nossas pesquisas uma chance de erro, né? Então, com inúmeras amostras repetidas, a gente encontraria uma gama de valores. Os desvios padrões de tais distribuições amostrais, eles são chamados de erro padrão. O erro padrão, ele nos fornece uma medida do quão correta a nossa estimativa pode vir a ser. Ou seja, o erro padrão, ele é também uma estimativa. Bom, o SPSS também vai nos fornecer o output da ANOVA, né? Uma análise de variância, onde a gente tem aí as duas variáveis, satisfação e paixão, e elas estão sendo aí comparadas, né? Então, primeiro resultado que a gente tem aqui é o conhecimento do valor da inclinação de B, né? O software ele sempre vai comparar a inclinação de B com 0. Se aqui o nosso P, que aqui no SPSS vem como sig, né? Ele for menor do que 0,005, isso significa que essa inclinação
ela é significativamente diferente da inclinação zero, ou seja, de uma linha horizontal, onde esse B seria zero. E aí isso indicaria, um B0, indicaria que não existe relação entre as variáveis, né? Bom, então aqui foi testado, nós conseguimos rejeitar a hipótese nula de que a inclinação não é diferente da inclinação zero, com 95% de confiança. Então, nesse caso, a gente tem aí o valor de F, né, 247, com uma probabilidade associada em que P é menor do que 0,001, ou seja, essa linha de regressão, ela é significativamente diferente de zero. Bom, e aqui a gente tem o resultado da regressão, né? Então, a gente tem aqui um coeficiente, primeiro coeficiente não padronizado, depois a gente tem coeficiente padronizado. O valor da inclinação de B é 0,30, né, ou 0,306. Nesse caso, a gente tem também um intervalo de confiança. Então, a gente tem 95% de intervalo de confiança para B, ou seja, os limites de confiança nos mostram que temos 95% de confiança de que a inclinação da nossa população pode ser encontrada entre 0,25 e 0,35. Temos também o valor de beta, 0,57. O que isso significa? Isso significa que cada vez que se varia um desvio padrão na paixão, isso representa 0,58 de desvio na satisfação. Ou seja, com esses dados aqui, agora, com qualquer valor que nós tivermos da paixão, a gente pode estimar um valor para satisfação. Ou seja, a cada um desvio padrão de aumento na paixão, a gente tem 0,57 de aumento no desvio na satisfação conjugal. Bom, e aqui a gente tem, então, o diagrama de dispersão, já com a equação aparece aqui também, né, pequenininha, o nosso Y. E essa linha, ela tem um ângulo, né, com poucos pontos também ali passando por ela, e ela vai começar aqui em 2,32, que é o valor aqui da nossa constante, né? Então, a fórmula, para que a gente se lembre, essa fórmula y é igual a bx mais a. Então, aqui a gente tem y é igual a bx mais a, exatamente com esses dados que nós mostramos para vocês. Onde o valor de B aqui é 0,306 e o valor de A é 2,32. E aí a gente entra no nosso conceito de resíduos, né? Se a gente usar a linha de melhor aderência e a sua equação de regressão para prever o score de uma pessoa, a gente sempre encontrará erros, né? Alguns pontos dos dados vão estar ali naquela linha e outros não vão estar ali exatamente na linha, né? Eles vão estar um pouco mais distantes. Esses representam os erros de previsão. Então, aqui, nessa nossa equação, a gente acrescentaria também o nosso erro. E ficaria y igual a bx mais a, mais o nosso erro. Bom, e aí a gente tem a representação também do diagrama, exatamente com esses desvios dessa linha, né? Que são os nossos erros de previsão. Bom, e aí tivemos lá fizemos todas as nossas análises, interpretamos os nossos resultados e como que a gente faria o relatório desses resultados lá no artigo.
Bom, uma análise de regressão linear simples foi conduzida para determinar o efeito da paixão sobre a satisfação conjugal. Constatou-se que, aumentando um desvio padrão na paixão, o score de satisfação conjugal aumenta 0,58 de desvio padrão. O coeficiente de regressão para paixão foi 0,306, com um intervalo de confiança de 95% de confiança entre 0,25 e 0,35. O resultado da ANOVA foi F1,316, esses são os nossos graus de liberdade, que é igual a 247,042. Teve um nível de probabilidade associada de P menor do que 0,001, demonstrando ser improvável que os resultados tenham sido obtidos por erro amostral. Ou seja, a partir dessa probabilidade associada em que P é menor do que 0,001, a gente rejeita a hipótese nula. E aí temos, então, o relatório do nosso resultado da nossa regressão. Em seguida, vou passar a palavra para o professor José Augusto Evangelho Hernandes, que vai complementar a minha fala e falar sobre análise de regressão linear múltipla. Bom, pessoal, agora vocês já estão sabendo, né, como é que é a regressão, tá vendo? Então, a gente começou, né, como toda aprendizagem, deve começar do mais simples para o mais complicado, né, para o mais complexo. Mas vejam que agora o complexo só vai aumentar o número de variáveis, né, nessa múltipla, né? Era simples, porque era bivariado, duas variáveis, né? Agora nós teremos muitas variáveis, não é? Vai depender do estudo que a gente está fazendo, e nesse caso aqui nós teremos 5 variáveis independentes, né? Ou também chamadas, como a Mariana já falou, de explicativas. Você pode passar, Mariana, faz favor? Então, ela é uma extensão, não é, da regressão simples. Ali, então, tinha o Y, né, e o X prevendo o Y. E agora aqui nós vamos ter uma porção de xinhos, né? O X1, o X2, o X3, que são essas variáveis explicativas. Esse exemplo que nós estamos trazendo aqui, não é, daquela pesquisa que eu coloquei lá no início para vocês, nós vamos ter 5x, não é? Vamos ter ali a masculinidade, a feminilidade, e vamos ter também as 3 variáveis do amor. Então, essas 5 variáveis estarão aqui concorrendo para a satisfação conjugal. E aí nós vamos poder ver qual é que é a variável vencedora, né? A variável que prevê mais satisfação no relacionamento conjugal, né? Evidente que nós temos aqui 331 pessoas que são de determinada população, não é? Eram praticamente pessoas assim de classe média e tal, não é? E é claro que, dependendo de onde vêm esses dados, não é? Dependendo da população, pode haver uma variação nisso também. Qual é a variável que é mais importante para o relacionamento? Essas coisas têm uma influência cultural bastante grande, não é? Mas vamos ver o que aconteceu aqui nessa nossa pesquisa, né? Porque o que a gente quer, antes de tudo, é mostrar para vocês a técnica. Podemos avançar, Mariana, por favor. Então, aqui nós temos a equaçãozinha que a Mariana já mostrou, não é? Já incluindo o erro. E agora, então, o que complica, né? Vamos ver como é que ficaria a equação da regressão linear múltipla. Olha, tá vendo? Agora nós temos que incluir ali cada x, não é? Nós vamos ter um b e um x, um b e um x, um b e um x, e vamos ter também as constantes, né? Não teremos só agora só uma reta, né? Uma linha de aderência, nós vamos ter várias linhas de aderência ali, né? Então, vamos em frente. Aqui nós estamos nos baseando, né, nesse livro que eu recomendo para vocês, esse livro de técnicas multivariadas, né, que é um livro que é uma verdadeira bíblia dessa área, né, um livro clássico que vem sendo editado sempre periodicamente, né? Essa é a última edição, me parece, né, de 2018,
que é a análise multivariada de dados. E, infelizmente, essa edição aqui de 18 ainda não está traduzida para o português. A mais recente que nós temos tradução para o português é de 2009, né? Mas essa coisa lá se mantém da mesma forma, isso não tem alteração nenhuma, né? Bom, a gente tem algumas coisas que precisamos observar para fazer essa técnica, assim como todas as técnicas estatísticas, não é? Elas têm pré-requisitos. Caso contrário, não é? Nós vamos encontrar aí dificuldade de poder utilizá-las, não é? Então, um pré-requisito é o número de participantes, não é? Então, diz ali que o número desejado está entre 15 e 20 observações, né, para cada variável independente, né? Bom, se a amostra for representativa, né? Porque, veja, quando eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou, né, querendo conhecer uma população. Então, eu fiz uma amostra de uma população. Essa amostra ela precisa ser representativa daquela população, né? E isso é muito difícil de fazer, né? A maioria das nossas pesquisas não utiliza uma técnica de amostragem probabilística, que são aquelas técnicas que salvaguardam essa representatividade ou que tentam salvaguardar essa representatividade, né? Nós usamos mais amostras de conveniência. É difícil coletar dados, não é? Nós não pagamos os sujeitos como os norte-americanos costumam fazer, não é? De pagar o pessoal para responder a pesquisa. E a gente tem muita dificuldade, não é? Vocês aí que já têm alguma experiência nisso, sabem o quanto é difícil fazer essas amostras. E como elas são de conveniências, então a gente acaba perdendo também um pouco o controle sobre isso, não é? E elas acabam não sendo muito boas representantes, né, daquela população. Às vezes até representam mais do que uma população. Não é? Bom, vejam que até pode ser pouca gente, né? 15 a 20 observações para cada variável independente. Aqui eu estava dizendo para vocês que nós temos 5 variáveis independentes. Então, digamos que fosse 20, né? Vezes 5, a gente teria que ter uma amostra de 100. É uma amostra pequena, não é? Mas precisaria ser representativa. Então, aí já complica, né? E aqui está nos dizendo que se o método for stepwise, né? Isso teria que ser ainda amplificado. Aí já teria que ser 50, né? Então, 50 vezes 5, que é o nosso caso aqui, né? Nós teríamos 250 já, né? Porque essa técnica ela tem as suas características e tal que exigem, não é? Exige aí uma amostragem maior, não é? E ainda assim representativa. Então vejam como isso é meio complicado, né? O professor Luiz Pasquale aí, que é o nosso pioneiro nessa área, né, nosso guru, ele costuma sempre dizer assim de maneira informal, né? Quem teve a oportunidade de estar com ele em algum momento, quando ele fala sobre isso, ele diz: olha, quanto mais, melhor, não é? Então, dá sempre aquele conselho assim, vamos fazer amostras grandes, né? Que é para a gente justamente tentar, a partir, né, do tamanho da amostra, compensar, né, tentar superar esses erros que estarão contidos ali, certamente, né, esses erros amostrais. Vamos em frente, Mariana? Bom, a variável critério, né, que é aquela variável que nós vamos prever, no caso aqui é a satisfação, ela deve ter os valores normalmente distribuídos. Veja que eu falava para vocês, não é, que em todas as técnicas da estatística nós vamos ter uma porção de conceitos aí embutidos, né? Aqui vem uma outra coisa que teria que se abrir um capítulo para explicar, né? O que é normalmente distribuído, né? Alguém aí pode perguntar isso, né? Provavelmente muitos sabem o que é isso, mas outros não sabem, né? Então, é o critério de normalidade. Não é? É necessário que a variável critério, né, no caso aqui a satisfação, que os scores, né, dos sujeitos, quando plotados, né, eles tenham aquela forma, né, a gente veja aquela forma de sino, né, que eles sejam quase simétricos, né, tenham pouca assimetria e pouca curtose, né, que são
as medidas aí que a gente consegue mensurar essa questão da normalidade, né? Bom, agora as variáveis explicativas, aquelas 5 no caso aqui, não é? Masculinidade, feminilidade, a paixão, a intimidade e o compromisso, elas não precisam ter uma distribuição normal, não é? Elas podem ser mais anormais do ponto de vista estatístico, né? Mas a variável critério deveria estar mais próxima dessa normalidade. Podemos ir em frente, Maria. Os valores atípicos, bom, justamente em função dessa questão da normalidade, não é? Esses valores atípicos são aqueles que se afastam muito da média, né? Então, eles precisam ser eliminados. A gente consegue ver isso no SPSS, tem recursos, né, para isso, e também outros softwares também têm, né? A gente adotou o SPSS para fazer esse trabalho aqui, porque ele faz bem isso aqui, né? Não é que ele seja assim uma Brastemp, né? Que ele não é bem uma Brastemp, o SPSS. É um ótimo software e tal, mas está um pouco desatualizado, ele demora muito para se atualizar, né? Então, técnicas mais avançadas do que essas que a gente está apresentando aqui, ele já não vai dar conta, né? Então, a gente precisa aí de outros softwares, né? Mas aqui ele faz muito bem isso, né? Ele vai também indicar os valores atípicos e a gente vai poder eliminar e tal e tudo mais, né? Porque esses valores eles vão puxar muito essa média, né? Ou para cima ou para baixo, né? Então, são pessoas atípicas que não representam a média dos valores daquela população, né? Isso acontece, sempre tem alguém que não é, que foge, né? Sai da curva, como diz o outro, né? Então esses valores precisam ser eliminados, tá? Vamos em frente, Mariana. E as variáveis devem ter um relacionamento linear, né, com a variável critério. Se elas não têm relação nenhuma com a variável critério, quer dizer, se essas 5 variáveis que eu estou dizendo, né, para vocês não se relacionam com satisfação, então elas não podem concorrer na regressão, né? Isso é óbvio, né? Se não tem relação, não tem como ser preditor, não é? Mas nós vamos ver isso depois, se essas 5 variáveis que a gente está incluindo como explicativas, né, ou previsoras, se elas realmente vão prever alguma coisa, né? Podemos ir em frente. E essa multicolinearidade, o que é isso? É uma palavrinha meio complicada, porque é muito grande, né? Multicolinearidade, né? Quando a gente parte ela assim, fica até mais fácil de pronunciar, não é? São as relações entre as variáveis explicativas, não é? Elas também não podem ser muito relacionadas, essas variáveis explicativas. No caso aqui, né, masculinidade, feminilidade, paixão, intimidade e compromisso, não podem ter uma relação muito alta entre si. E o que significa ser muito alto? Bom, muitos autores dizem que o ponto de corte seria aí um R, né? Agora vocês já sabem o que é correlação, um R de 0,80, porque seriam quase a mesma coisa, não é? Aquilo que a Mariana também explicou, se fosse 1, é a mesma coisa, né? Um R igual a 1 é igual, né? É a mesma coisa, quer dizer, é a variável com ela mesma. Aqui seriam duas muito parecidas, né? Porque 0,80, vejam que elas compartilham uma variabilidade enorme, né? Então, não pode, tem que ter menos relacionamento, né? Correlações mais baixas, de preferência ali 30, 40, 50 e tal, tudo bem, né? Aí tá bom, tá? Então, esses são assim os pré-requisitos para poder se fazer uma regressão múltipla. Em frente, Mariana, por favor. Bom, aqui então nós temos o SPSS, não é? Que nós estamos usando hoje aqui para fazer esse trabalho. Então, vocês estão vendo ali que a gente vai clicar lá no analisar, como a Mariana já fez antes, né? E depois nós vamos na regressão, né? Regressão agora múltipla, né? E a gente, então, escolheu ali para botar aqui nessa janelinha a satisfação como dependente. E veja, agora nós temos uma porção de independentes ali, né? Paixão, intimidade. E abaixo ali, né? Ainda vai estar a masculinidade e a feminilidade que a gente também passou por ali. O primeiro método que nós vamos utilizar, porque tem vários métodos, né? Como a gente está vendo ali, nós temos o método Enter, o Stepwise, o Remover, o Backward e o Forward, né?
nós vamos, então, começar com o Enter, né? Que significa... O SPSS tem umas coisas meio assim gozadas, né? Vejo que alguns termos estão em português, como remover, mas ele mantém outros em inglês, né? Embora esse aqui sejam totalmente, quase que totalmente em português, mas ele mantém algumas coisas assim, né? O Enter seria um inserir, né? Então, vamos ver, Mariana, pode continuar. Então, todas as variáveis são inseridas juntas nesse método, né? Os métodos, eles têm essas variações de estratégias. Então, aqui, todas as variáveis são jogadas juntas para ver, né? Concorrem juntas para ver o que acontece com relação à satisfação. Podemos continuar. Bom, aí a gente tem aquele primeiro quadro no output, né, do SPSS. Isso é um arquivo diferente disso que nós estamos vendo aqui, não é? Que esse aqui é o arquivo da entrada de dados, né, das variáveis e tal, e dos scores. E aqui, então, é um outro arquivo que é gerado, né? E aí tem esse primeiro quadro do output, o arquivo de output, né? A saída. Como a Mariana já explicou, não é? Aqui nós temos o R de Pearson, mas é um R, esse R aqui, ele é um R múltiplo, né? Porque ele está dando a relação total, certo? A relação total, quer dizer, todas as variáveis estão concorrendo, né? Veja que todas elas estão aparecendo aqui, ó. Feminilidade, masculinidade, compromisso, paixão e intimidade. Então, a gente tem ali, arredondando, um R de 75, né? O R quadrado, como a Mariana já explicou, não é? Seria, e a melhor leitura que a gente faz é aqui no ajustado, né? Porque ele já faz alguma compensação aí, com relação a erros e tal, para se aproximar mais da realidade da população. Então, a gente teria aqui 55% de variância dos scores explicado aqui nesse modelo número 1, né? Onde estão todas essas variáveis presentes, né? Evidentemente, é de supor que algumas variáveis vão explicar mais do que as outras, mas nesse método aqui a gente não consegue discriminar. Essa é a característica de todas inseridas juntas. A gente não sabe qual é o poder, né, individual de cada uma aqui. Aqui é o conjunto das variáveis, né? Tem o erro aqui, como ela já falou, né? E aqui está nos dizendo que esse modelo ele é significativo, né? Portanto, está valendo e tal. Vamos em frente. Bom, aqui nós temos a nova, né? Que também a Mariana já mostrou para vocês o que ela compara aqui, né? Ela compara a inclinação dos Bs, né? Com a possibilidade do B ser zero, quer dizer, ter a reta ser horizontal, completamente horizontal, né? E aqui ele comparou essas duas possibilidades e viu que os nossos Bs aqui, eles efetivamente são diferentes de zero. Portanto, como também bem falou a Mariana, né, nós podemos rejeitar a hipótese nula sem medo de correr num erro do tipo 1, né, que é rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Quer dizer que nós temos aqui uma grande chance, né, de ter tomado uma decisão certa, porque o nosso P aqui ele está menor do que 0,05, né? Bem menor. Vamos ver agora a saída dos coeficientes. Então, aqui nós temos os coeficientes. Enquanto a Mariana lá mostrava para vocês uma linhazinha, duas linhazinhas apenas, né? Aqui a gente tem várias linhas. Por quê? Porque nós temos, né, múltiplas variáveis. E elas estão todas aqui, como eu havia dito para vocês. Ó. Paixão, intimidade, compromisso, masculinidade e feminilidade. Né? Vamos ter um B para cada uma delas, né? E vamos ter também um intervalo de confiança para cada uma delas. Na estatística, a gente não tem resultados pontuais. Né? Então, na realidade, o que significa? Aqui está dizendo que a paixão tem um B de 0,08, né? Mas isso não é pontual. Essa estimativa ela é uma estimativa intervalar. Na realidade, o valor deve estar, este valor de B aqui da paixão, ele deve estar entre 0,03 e 0,14 na população, com 95% de chance de isso estar correto. Ah, mas quer dizer que eu ainda posso estar fazendo uma estimativa errada? Claro, claro, claro. Pois só dá tiro na mosca Deus, né? O divino não erra, o divino é onipotente, onisciente. Os humanos inventaram essa tecnologia que é fantástica, que nos ajuda muito,
que tem feito muita humanidade progredir, mas nós erramos, nós somos humanos. Então, aqui a gente justamente, né, de maneira bem humilde, está dizendo, olha, é 0,08, mas provavelmente vai estar nesse intervalo aqui com 95% de chance de estar correto. Se 95% de chance de estar correto, né, supõe-se que 5% de chance de estar errado, de não ser isso. Tá? Mas isso é o melhor que a gente consegue e é muito bom. Né? Bom, aqui a gente vê também, né, que foram testadas essas relações todas, estão dando aqui significativas, mas aqui a gente já vê, ó, a gente já nota que o P aqui, né, como disse a Mariana, né, SIG significa P no SPSS, que aqui nós já temos valores de P para essas duas variáveis maiores do que 0,05. Significa o quê? Né? Que provavelmente, né, já se viu que elas não participam dessa relação, né? E, portanto, elas não contribuem. Né? A gente não consegue ver a contribuição específica de cada um nesse método Enter, mas já dá para se ver aqui que elas não devem contribuir. Né? Vamos em frente. Bom, agora nós vamos para um outro método, né? Que é o método Stepwise. É a mesma coisa, a gente vai entrar lá no analisar e tal, só que a gente vai mudar o método, né? As variáveis estão todas ali as mesmas. Também está aqui embaixo a masculinidade e a feminilidade. Agora, o que acontece? Agora, nessa estratégia, esse método, as variáveis são inseridas uma por vez. Né? Elas vão sendo inseridas, tá? E nós vamos ver como é que isso vai acontecer. Bom, aqui, então, foram gerados, agora, porque elas são inseridas assim gradativamente, uma por vez, primeiro foi gerado um primeiro modelo, ó, né? E esse primeiro modelo teve um R, né? Bem bom, tá vendo? Teve um R também ao quadrado aqui, que é a variância explicada, né? E é significativo. Teve um segundo modelo, né? Veja, aqui embaixo a gente consegue ver, ó, o primeiro modelo foi inserido apenas o compromisso. Então, nós já vimos que o compromisso para essa amostra foi o principal preditor. Foi o principal preditor da satisfação. Né? A gente lá começou a brincadeira com a paixão, né? Mostrando lá a correlação e a regressão simples. E vejam que aqui, no caso, a primeira apareceu o compromisso, depois no modelo número 2, apareceu o compromisso seguido da intimidade, né? E, por fim, veio a paixão junto com o compromisso com a intimidade. O terceiro modelo incluiu as três variáveis, né, do amor. Mas veja que não incluiu, né, que excluiu a masculinidade e a feminilidade. Quer dizer, masculinidade e feminilidade, nesse caso aqui, para esses sujeitos, para essa amostra, não significou, não é um preditor de satisfação, né? E aqui a gente vê como é que a coisa evolui, ó. Quer dizer, só o compromisso é responsável de 46% da variação, né? Da variância explicada. Se acrescentar mais a intimidade, isso pula para 54%, né? Então, essa diferença aqui é o que acrescenta a intimidade, tá? E depois, veja que aumenta mais um pouquinho, é a contribuição da paixão. Quer dizer, de 541 foi para 555. Mas veja que a paixão, ela colabora pouco, não é muito. Né? Realmente, o compromisso é o principal. E a intimidade dá uma contribuição já mais volumosa, né? E a paixão menos. Né? Vamos, então, em frente. Bom, aqui a nova vai fazer aquela mesma coisa, né? Vai comparar a inclinação com a inclinação zero, tá? E todas elas foram comprovadas que são diferentes. Então, podemos continuar. Pode ir em frente, Mariana. E aí os coeficientes, né? Veja que agora nós vamos ter aqui um A, ó, uma constante, né? Que é o intercepto, para cada, né? Para cada linha lá de aderência, né? Ó, nós temos uma constante, certo? E também temos os valores de B, ó. Temos os valores de B, como também os valores padronizados, né? Aqui é uma outra questão, não é, que envolve de novo aquele negócio que eu falei antes do conhecimento acumulado.
que é padronizar? Né? Padronizar é transformar um valor, como esses aqui que não são padronizados, num valor da curva normal padrão. Né? Quais são os valores típicos da curva normal padrão? São os desvios padrão, né? Ou score padrão também, que é sinônimo de desvio padrão. Né? Então, veja que aí a leitura, quer dizer, por que se faz isso? Por que se padroniza? Para facilitar justamente a interpretação. Né? Então, aquele valor que está aqui, né, padronizado, ele virou uma porção, né, virou uma porção de um desvio padrão. No caso aqui, um pouco mais da metade de um desvio padrão, né? 68, né? Está ali entre meio desvio e um desvio inteiro, né? Então, significa que quando varia um desvio do compromisso, um desvio padrão, né? Variará, a satisfação vai aumentar em 0,68, tá? Então, é uma relação bem interessante, né? Não chega a ser uma relação de 1 para 1, né? Aqui é uma fração de desvio padrão, né? Então, um desvio padrão, né? 0,68 de desvio padrão. E assim por diante nos outros valores. Agora, vejam que quando as outras variáveis são incluídas, diminui, né? Porque é multivariado, é uma questão de interação conjunta, diminui a participação do compromisso e aparece a participação da intimidade. Né? Agora, entrando uma terceira variável, olha, diminuiu mais um pouquinho a participação do compromisso, diminuiu mais um pouquinho a participação da intimidade, e aí nós vemos a participação da paixão, que, como a gente já viu, era realmente menor. Né? Então, aqui dá para se ver, nessa técnica do Stepwise, dá para a gente ver cada variável, né? A participação de cada variável nessa função de fazer a previsão da satisfação. E aqui tem os intervalos de confiança de todos, né? De todos aqueles valores. Vamos em frente. Bom, nenhum método específico é o melhor, né? E a estratégia prudente é empregar uma combinação de abordagens para capitalizar sobre os pontos fortes de cada um, a fim de refletir a base teórica da questão da pesquisa. Né? Isso é o que está dizendo lá o Herr, né? E colaboradores em 2018. Vamos ver, Mariana, pode acrescentar. Então, nós temos o método remover. Né? Esse método nos permite, e eu não vou me alongar mais, porque também já estamos no tempo, né? Isso também só vai complicar mais do que clarear, né? Esse método remover, a gente pode selecionar uma variável por vez, não é? Deliberadamente. Vou fazer experiência aqui, vou tirar a masculinidade, vou ver o que acontece. Não aconteceu nada, né? Porque a gente já viu que não acontece nada com a masculinidade. Vou tirar a feminilidade, também não deu, tal, né? Vou tirar agora o compromisso. Como mudou tirando o compromisso. Então, é um método, uma estratégia que eu posso ali manipular essas variáveis e ir controlando, né, essa exclusão. Né? Eu excluo, vejo... Posso fazer até várias, já assim, programar várias exclusões para mim ver os resultados e ver o que acontece. Tá? Vamos em frente, Mariana. Bom, o método adição, né? Aqui, novamente, uma variável inserida por vez. Veja que é um método parecido com o método Stepwise. Né? A diferença é que tem alguns casos, principalmente quando a gente tem amostras menores, o método Stepwise ele pode produzir alguns vieses. Né? Ele não seria o mais indicado. E aí, o método forward, que é a mesma coisa, a mesma estratégia, uma variável inserida por vez, ele é mais indicado porque ele é baseado mais na correlação entre as variáveis do que propriamente na significância. Tá? Isso é mais complicado também, mas é isso, basicamente é isso. Né? Alguns casos, principalmente quando as amostras são menores, é preferível usar esse aqui. Né? E, por fim, nós temos o backward, né? E esse método aqui é um método em que todas as variáveis, ele é parecido com o enter, né? Com o método enter, o inserir, né? E cada uma é retirada por vez. Tá? Ele também tem as suas, né, as suas vantagens de ser usado eventualmente.
mas ele funciona basicamente da mesma maneira que o método enter ou inserir. Tá? Como está dito aqui, nenhum método é o melhor, tudo depende, né, do que a gente está querendo ver, do estudo que a gente está utilizando, das condições que a gente tem de amostra, de número de sujeitos e tudo mais. Tudo isso pode pesar nessa decisão dessa estratégia. Esses métodos são estratégias de como analisar essas relações, né, de previsão entre as variáveis. Vamos em frente? Relato dos resultados. Como é que seriam relatados os resultados agora com muitas variáveis, né? Então, a gente começaria assim, poderia ser assim, não é? É apenas uma sugestão de relato. É evidente que a redação de cada um tem o seu estilo e tal, né? Mas as informações contidas é que são importantes, né? A associação entre as variáveis de critério explicativas é forte. O R múltiplo é 0,75. Juntas, a paixão, a intimidade e o compromisso foram responsáveis por 56% da variância na satisfação conjugal. Esse é o coeficiente de determinação, né? O R2 ajustado. Todas estão positivamente relacionadas à satisfação conjugal. Em frente. O coeficiente de regressão para a paixão foi 0,08, né? Com intervalo de confiança de 0,03 a 0,13. Para a intimidade foi de 0,17, né? Com intervalo de confiança de 0,12 a 0,22. E para o compromisso foi de 0,17, com intervalo de confiança de 12 a 22. Né? Agora, atualmente, cada vez mais as nossas revistas brasileiras elas estão exigindo coisas que antigamente não exigiam. Né? Hoje a gente falou bastante em tamanho do efeito, por exemplo, querem a informação sobre o tamanho do efeito, né? Como também querem cada vez mais intervalos de confiança. Porque, veja, as nossas estimativas não são pontuais, elas são intervalares. Então, quer ver como é que é o tamanho desse intervalo, né? Até para sentir a precisão, né? O quão precisa é essa estimativa que nós estamos fazendo. Então, os coeficientes de regressão padronizados indicam que o compromisso é mais forte, 36, seguido da intimidade, 33, e paixão, 17. Todavia, todas as variáveis são positivas e significantemente relacionadas à satisfação conjugal. É um exemplo, né, de como poderia ser feito o relato desses resultados para depois, frente às questões teóricas, não é? E fazer as discussões, não é? Poder fazer as discussões na sequência. Muito bem. Então, aí está, né? Colocamos aí alguns endereços aí do nosso laboratório de medidas lá da psicologia, né? Da UERJ, né? E a nossa vinculação aí com o programa de pós-graduação, né? Também da professora Adriana Benevides, né? Muito bem.